Olá, é com imenso prazer que damos início à segunda temporada do programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos, como economia e principalmente política. No programa de hoje eu converso com o agropecuarista, presidente da Cravil há 28 anos, participou ativamente da expansão do cooperativismo em Santa Catarina, atuando ainda como presidente da Organização das Cooperativas de Santa Catarina e vice-presidente da Organização das Cooperativas do Brasil. Eu estou falando de Hari Dorov. Seu Hari, é com imenso prazer que a gente recebe o senhor nesse programa de reestreia da nossa segunda temporada aqui do programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de cumprimentar os ouvintes da TV Vale Europeu e dizer que estamos prontos aqui, então, para conversar um pouco. E a dinâmica do programa Um Contra Um é muito simples. Neste primeiro bloco, nós abordaremos temas relacionados à política e à economia nacional. No bloco seguinte, o bate-papo é voltado para as questões da nossa região. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Seu Hari, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber qual é o tamanho da contribuição do Estado, do governo, de maneira geral, no crescimento da Cravil ao longo desses 50 anos. O Estado mais atrapalha ou ajuda? O Estado ele tem tido a sua função e não tem, eu diria, não tem ajudado, e nós temos tido cuidado para ele não atrapalhar. A verdade é que, no caso da Cravil, nós temos aí dentro do movimento um custo elevado com a arrecadação de impostos que a Cravil faz, e nós temos procurado cumprir com a nossa tarefa, procurar cumprir com as leis, e então eu diria que muitos pensam que a cooperativa é uma empresa ou é vinculada de alguma forma com o Estado, mas não tem nada a ver. A cooperativa, elas são de iniciativa privada, né? E são naturalmente empresas diferentes do que uma SA, porque elas são de cunho limitado, e nesse caso o associado não decide pelo capital que ele tem dentro da cooperativa, mas sim como pessoa, pelo voto, né, que cada um detém, desde que ele esteja legalmente correto dentro da cooperativa e não tenha problemas, né, do ponto de vista institucional. Pode-se dizer, então, que o Estado nem atrapalha e nem ajuda? Nem atrapalha e nem ajuda. Tá certo. O senhor já foi vice-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras e é vice-presidente da Cooperativa Central Brasileira de Arroz. Esses cargos o credenciam a ter vasto conhecimento sobre as políticas públicas do governo federal voltadas ao setor agropecuário. A pergunta nesse sentido é: o que mudou dos governos do PT, passando por Michel Temer, do PMDB, para o atual governo de Jair Bolsonaro? Eu diria que pouco mudou. Desde que a gente conhece governos, na década de 80, início da década de 90, quando eu era vice-presidente da OCB, nós tivemos basicamente os mesmos problemas que nós estamos tendo. Tivemos com o PT e temos hoje, atualmente, também com o governo Bolsonaro. Acontece que os governos eles estão muito inchados, né? O custo do país é muito alto, muito elevado, e enquanto que o sistema político brasileiro não resolver esse problema de inchaço e de custo, né, para a sociedade, nós sempre teremos problemas, e nenhum governo se dará bem da forma como está hoje o sistema político, tributário e administrativo no país. Seu Hari, essa pergunta ela foi recorrente
na primeira temporada aqui do programa Um Contra Um. O Brasil ele segue vivendo um momento de polarização na nossa política. Nesse contexto, o que o senhor entende por direita e por esquerda e com qual dos dois lados o senhor se identifica mais? Na verdade, eu não me identifico com nenhum dos lados. Eu acho que o radicalismo, tanto da direita como da esquerda, é um prejuízo para o país, né? Enquanto que é necessário, e o cooperativismo tem por princípio isso, é de buscar soluções de forma adequada e com entendimento. E é isso que não está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil e a população brasileira, as empresas brasileiras estão pagando caro por isso. Ano que vem nós teremos eleições presidenciais aqui no país e muito se fala em uma eventual disputa entre Lula e Jair Bolsonaro. O senhor acha, de acordo com a vivência e a expertise que tem, o senhor acha possível o surgimento de uma terceira via ou, de fato, teremos essa disputa entre Lula e Jair Bolsonaro? Para o Brasil seria muito bom que surgisse uma terceira via, mesmo porque se o radicalismo continuar no Brasil, nós vamos continuar perdendo muito. Então, essa terceira via, ela teria que ser construída tanto pela sociedade brasileira, pelo empresariado e também por muitos políticos, né, que desejam isso. Então, acho que está na hora de realmente começar a repensar o sistema político e administrativo do país. Como o senhor vê essa crise institucional que nós estamos enxergando, vivenciando entre os poderes, em especial, eu falo, claro, entre o governo federal e a nossa Suprema Corte, o STF? Bom, eu diria que eu nunca questionei a justiça. Eu sempre respeitei a justiça. E, em respeito à justiça, eu acho que eu tenho que continuar respeitando ela até que se prove o contrário. E o radicalismo, ele começou a ser, tanto do lado do Congresso Nacional, que agora amenizou um pouco, tanto do Executivo, né, e do Judiciário. E por uma coisa tão irrisória, tão simples, né, que é o voto, né, que o voto tem que ser impresso. Nós já tínhamos voto impresso. Eu me lembro, por muitos anos atrás, o voto era impresso, há 25 anos atrás, antes disso, o voto era impresso, e ele foi acabado, o voto impresso, por ter tido muito falcatrua, né? Contavam voto 2 vezes, 3 vezes, etc. Aí acabaram com o voto impresso, agora se questiona o voto eletrônico. E eu acredito que isso é tudo conversa. O Brasil tem coisas muito mais importantes a serem discutidas do que voto impresso ou não impresso, né? E é preciso que os políticos comecem a botar a cabeça no lugar, né? Porque a sociedade ela está evoluindo e ela está pensando um pouco diferente do que no voto impresso. Ela precisa de emprego, de saúde, né? E uma série de outras coisas, e muito menos de voto impresso. Perfeito, a gente vai para um rápido intervalinho comercial, voltamos já já com a entrevista de Hari Dorof aqui no programa Um Contra Um. Procurando blocos para construção, fossas e sumidouros, lajotas ou mesmo tubo para bueiros? Artefatos de Cimento Santa Teresa é o lugar certo. A empresa conta com produtos de alta qualidade e resistência. São diversas opções em artefatos de cimento, com diferentes modelos e tamanhos. Contamos ainda com serviço de locação de mini escavadeira e retroescavadeira. Faça orçamento sem compromisso, rodovia SC 350, quilômetro 375, no Santa Teresa, em Aurora. Programa Um Contra Um de volta, hoje recebendo o presidente da Cravil, o senhor Hari Dorof. Senhor Hari, neste segundo bloco então, nós vamos abordar um pouco mais os temas relacionados
à nossa região. Para começar, muita gente considera a alternância de poder uma premissa fundamental para a saúde da gestão pública. No seu caso, o senhor está na presidência da Cravil desde março de 93, ou seja, está quase 30 anos à frente da organização. E nesse período, é notório o crescimento que a Cravil teve. Portanto, pode-se dizer que, nesse caso, a alternância de poder não se fez necessária. Agora, por que há essa distinção entre o uso do poder, no caso da gestão pública, onde sem alternância dificilmente se tem o progresso, e no poder privado, onde um único líder permanece no comando por décadas e a coisa funciona? Bom, primeiro a Cravil está completou 50 anos, né? Segundo, eu estou na Cravil muito em função também dos problemas do passado, e a Cravil, como sócio fundador, que sou um dos sócios fundadores, eu tenho participado ativamente do cooperativismo desde que o cooperativismo começou a se criar na década de 60. E a cooperativa, ela não é administrada só pelo presidente, né? Nós temos um conselho ativo, um conselho que está preparado, e a cada 4 anos nós temos eleições, mas eleições secretas, porque nós temos um sistema eletivo de eleições secretas, onde elege o presidente e o conselho, né? E nós temos uma equipe de executivos que são contratados pela CLT. E esse é o conjunto que nós formamos para administrar a Cravil. Além disso, nós temos dentro da Cravil uma coisa que poucas cooperativas têm. Nós temos os comitês educativos em cada filial que a Cravil possui. E eles se reúnem mensalmente. E eles escrevem a ata deles e mandam para o Conselho de Administração, que analisa isso mensalmente. E nós fizemos os erros que existem, administrativos ou de qualquer forma, eles são corrigidos a partir daquilo que é apontado por esses líderes. Então, é uma forma compartilhada de administração, né? Não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas que tocam a Cravil. Em termos econômicos, o senhor sabe que todo monopólio é considerado prejudicial para a roda da economia. Há quem diga que o cooperativismo promove o monopólio. O senhor concorda com essa afirmação? Não concordo. E caso não, qual o argumento o senhor usaria para refutar esse ponto de vista? Mesmo porque a Cravil não é, o cooperativismo não é um sistema capitalista. É um sistema de organização de pessoas. Nós somos uma organização de pessoas. E dentro desses princípios, o capital não decide dentro da cooperativa. O que decide são as pessoas. E elas sendo satisfeitas ou estando de acordo, elas decidem com o voto delas, né? O capital não. Ele decide e vira monopólio por isso. Porque o que toda pessoa almeja é ter capital, ter dinheiro, né? E manipular através do dinheiro, né? É o que não acontece na cooperativa, tá? Porque todos são iguais perante a cooperativa. O diferencial dentro da cooperativa é pelo que cada um participa e promove de produção dentro da sua propriedade. Essa é a diferença. Seu Harry, hoje, pelo que me consta, a Cravil, ela conta com mais de 3.700 associados, quase 1.000 colaboradores, está em 39 municípios de Santa Catarina, possui 37 filiais comerciais entre lojas agrícolas e supermercados e 17 unidades de produção de cereais e leite, além da fábrica de ração, localizada aqui em Rio do Sul, e da indústria de arroz em Pouso Redondo. Esses números mostram que os últimos 50 anos foram de absoluto sucesso. E os próximos 50 anos? Até onde vai a expansão da Cravil? Qual o planejamento em relação
ao futuro? Bom, primeiro que a Cravil, tudo aquilo que você acabou de citar, Guilherme, ela tem realmente esse movimento todo, ela tem essas unidades, cada uma delas tem uma finalidade. Nós estamos nas diversas regiões, nesses 39, 40, 43 municípios hoje, por solicitação de associados nossos que estão espalhados por aí. Hoje são praticamente 4.000 associados, né? E nós estamos com 1.100 funcionários. Então, realmente nós estamos tendo um grupo bastante grande em função do crescimento. O maior crescimento dentro da Cravil se deu nos últimos 15 anos. E foi também muito em função das novas tecnologias que nós proporcionamos através do polo tecnológico de Londres, né, onde nós temos um polo tecnológico, onde nós fizemos a distribuição de tecnologias e levamos essas tecnologias para o interior, né? Então, junto aos nossos associados. Por quê? Porque hoje nós precisamos fazer com que a produção ela consiga ser autossuficiente, né? E a produtividade é fundamental nisso, porque os custos do Brasil são muito elevados para produzir, né? Muita gente pensa, mas o agro está muito bem, não tem problema nenhum no agro. Tem sim, tem muito problema. Nós que somos muito, os nossos associados, os produtores, são muito eficientes na produção. Porque se eles não fossem tão eficientes... Conseguem fazer muito com pouco. Fazem muito com pouco e realizam as metas que eles propõem. E dentro da Cravil não é diferente. As margens são reduzidas. Então, nós temos que ser muito eficientes para poder realmente chegar nas metas. E qual é o crescimento para os próximos anos? Nós estamos aí, nós vamos agora construir uma área dos próximos 3 anos de 23 mil metros quadrados, ali em Trombudo Central, que é uma área de 22 hectares, onde que nós temos também, além disso, vamos levar o polo tecnológico para Trombudo Central. E lá vai ser um conjunto de obras, vai ser um complexo de obras entre recebimento de cereais, para 1.100.000 sacos é o projeto. Nós vamos montar um centro de distribuição de insumos agrícolas lá, para atender as necessidades dos produtores da região do Vale Oeste e Vale do Trombudo, aqui no Vale do Itajaí, né? Nós também vamos instalar uma indústria PET e uma indústria de beneficiamento e empacotamento de cereais. Então, o investimento previsto é de 32 bilhões e nós vamos fazer isso nos próximos 3 anos. Acreditamos que com esse investimento nós daremos uma ligeira folga, né, no sistema de armazenagem, no sistema de recebimento e também no sistema de comercialização da Cravil. E sem dúvida nenhuma, esse investimento que está previsto aí para os próximos 3 anos vai refletir em 10, 15, 20 anos, né? Talvez para o resto da vida, sem dúvida. Sim. Na verdade, é que nós temos aí um planejamento diferente ainda, que é atingir outras atividades do setor agropecuário aqui na região. Um deles é o pescado. O peixe da água doce precisa de uma produção para que ele possa crescer, né? Ele hoje está minguando no crescimento, que tem muita produção de peixe, mas não está devidamente organizado, né? O mesmo ocorre com a cebola, que é tradicional na nossa região, e nós temos que retomar esse trabalho, porque é preciso organizar a comercialização novamente da cebola, mas de forma um pouco diferente do que no passado fazíamos. E nós temos também que retomar a discussão o que fazer com o leite na região, porque nós já fomos a maior bacia leiteira do estado. E hoje nós não temos uma indústria adequada para atender
as necessidades que tem o produtor de leite. Então, essas coisas têm que ser resolvidas, são desafios que estão aí. Naturalmente, são tudo investimentos não muito pequenos, né? Sem dúvida. Né? Mas nós estamos discutindo isso, os associados estão cobrando uma posição e nós temos que chegar a alguma coisa, né, no final. Com isso mostra como ainda tem muito por fazer, né? Tem muito para ser feito. Né? Seu Harry, nem toda empresa privada promove ações sociais, até porque não é um dever, ela não é obrigada a fazer esse tipo de ação. Mas de acordo com informações que eu tenho, no caso da Cravil, há sim a promoção de ações voltadas para o social. É isso mesmo, seu Harry? Que tipo de trabalho é feito nesse sentido pela Cravil? Bom, o trabalho social dentro da Cravil é implícito, né? Nós somos os pioneiros na organização das mulheres cooperativistas do estado de Santa Catarina e do país. Nós começamos isso em 92 e estamos continuando levando isso a sério, porque a participação da mulher é muito importante dentro de uma organização de pessoas, né? Porque você traz o associado, traz a família associada, isso é fundamental. Nada existe isoladamente, né? Mas dentro do sistema familiar, você consegue crescer mais fácil porque todos participam, né? Isso na propriedade também não é diferente. E nós temos um trabalho com os jovens, que do meio rural, nós temos 7 clubes de jovens organizados. Nós tivemos aí um período um pouco difícil, há uns 5 anos atrás, quando tinha aquela onda que o jovem quer ir para a cidade, quer ir para a cidade. Isso, graças a Deus, nós conseguimos dar uma paralisada com isso. Hoje o jovem está mais voltado à tecnologia e continuar na propriedade. Isso é muito bom para o Vale do Itajaí e para a nossa região, especificamente aqui no Alto Vale. Nós temos um trabalho com as escolas estaduais, que é um trabalho juntamente com o SESCOP, que é o Cooper Jovem, né, onde que nós levamos o cooperativismo, todo um sistema de cooperação para dentro das escolas. Isso tem sido muito bem aceito e estamos conseguindo assim colher bons resultados com esse trabalho que nós estamos oferecendo para as escolas estaduais aqui. Ainda somente são 5 escolas, mas está funcionando bem e tem dado resultado. Fora isso, nós temos todo um trabalho com liderança e além de social, quando a gente fala em ações tecnológicas, né, a Cravil tem se tornado uma das maiores na região toda, né, uma cooperativa importante no desenvolvimento de tecnologias novas, né, voltadas à produtividade das diversas áreas do meio rural, né. Aí nós criamos a extensão tecnológica, que nós levamos a tecnologia específica, por exemplo, a Serra Catarinense é soja, então levamos a tecnologia da soja, né? No Vale Oeste é arroz, então levamos a tecnologia do arroz e assim por diante. Por que específico? Porque o produtor de arroz quer saber de arroz. A gente vai para um rápido intervalinho comercial, já nós voltamos com o último bloco do programa 1 contra 1, inclusive com o nosso pinga-fogo, com o presidente da Cravil, seu Harry Doro. Procurando blocos para construção, fossas e sumidouros, lajotas ou mesmo tubo para bueiros? Artefatos de Cimento Santa Teresa é o lugar certo. A empresa conta com produtos de alta qualidade e resistência. São diversas opções em artefatos de cimento, com diferentes modelos e tamanhos. Contamos ainda com um serviço de locação de mini escavadeira e retroescavadeira. Faça orçamento sem compromisso, rodovia SC 350, quilômetro 375, no Santa Teresa, em Aurora.
Programa 1 contra 1 de volta, este é o nosso último bloco. Trataremos de algumas questões pessoais do nosso entrevistado, o presidente da Cravil, o Sr. Harry Dorov, e teremos ainda o nosso Pinga Fogo. Perguntas curtas e respostas também curtas, ou melhor, em uma palavra. Sr. Harry, a Cravil completou em maio deste ano 50 anos de existência. Desde 1993, o senhor preside essa organização e tem tido um papel notável. Caso contrário, não estaria mais à frente da cooperativa. A pergunta é, por que apesar do sucesso na liderança de uma instituição tão forte aqui no nosso estado, o senhor nunca partiu para a política? Foi por falta de vontade ou falta de oportunidade? Na verdade, eu estou na Cravil esse período todo e a cada 4 anos nós temos eleições secretas, como já falei antes. Nossa votação é depósito em urna, votação secreta. E eu nunca parti para a política por algumas razões. Fui convidado pelo ex-governador já falecido, Antônio Carlos Condé-Reis, né, para correr a Câmara Federal. Mas na época não tinha nem condições de pensar nisso, porque eu estava muito envolvido, por exemplo, como presidente da Organização das Cooperativas do Estado e também já com a Cravil, então não podia pensar nisso. De qualquer forma, eu acho que cada um tem que ter sua função, o seu destino, né? Eu não sou, assim, nenhum interesseiro, né, nos negócios políticos. Não tenho muito interesse porque eu acredito que a política ela deveria ser mais séria e ela não é tão séria assim, né? Se briga muito, se fala muito, se faz muito pouco. Eu não gostaria de participar desse processo e nunca tive interesse de participar desse processo por essa razão, né? Eu acredito que cada um pode construir alguma coisa e ajudar a construir, porque ninguém constrói nada sozinho, mas ajudar a construir algo e deixar algo de útil para a sociedade e a comunidade de forma diferente. Não precisa obrigatoriamente ser político, né? E o dia talvez que se entenda e se enxerga de que toda a vida política de um país é sustentada por aqueles que trabalham e contribuem, né? Talvez se comece a olhar diferente todo o processo administrativo, tributário, né, de um país, né, do nosso país. E isso, infelizmente, falta. Se nós olharmos os países europeus, se reclama, por exemplo, porque os países europeus eles são ricos e não distribuem nada para os pobres, né? Se reclama dos Estados Unidos, né, porque só tiram e não mandam nada de volta. É verdade isso, eu concordo com isso. Só que para eles chegar a isso que estão, tiveram que trabalhar muito e ter muita determinação para chegar a isso. Tanto o empresariado, o produtor, né, os políticos, né, todos tiveram que se unir, porque nós nunca tivemos uma guerra, mas lá tiveram guerras, né, e tiveram que se unir para recomeçar tudo do zero, né, e conseguiram chegar nisso que estão. E nós nunca tivemos guerra, somos um país muito rico, né, de minério, com tudo que se pode imaginar, nós temos de riquezas aqui naturais, e nós não conseguimos sair daquela roda, né, que sempre é a mesma, né? Nem para trás, nem para frente, nós ficamos rodando, né, eu chamaria isso de uma roda gigante, né? Gira e não sai do lugar. Gira e não sai do lugar e não evolui. E isso é muito ruim para o Brasil, inclusive para a juventude que está pela frente, que precisa realmente
ter algo diferente, porque a juventude está evoluindo, né, do nosso tempo para hoje, né? Os jovens estão pensando diferente, querem crescer, querem evoluir, mas é difícil quando a máquina não anda, né? Então, ou faz-se uma reforma, né, administrativa, política e tributária, ou senão nós vamos continuar nisso. E eu não quero ser político por essas razões. Quando você assiste, eu andei dentro do sistema político durante 7 anos e conheci todos os trâmites, etc. E eu vi que lá se discute muito, né? E não se decide, de fato, as coisas como elas são discutidas, né? E se faz os arranjos, né, para fazer os acertos de conveniência, muitas vezes. E isso é muito ruim, né? Eu não participo disso. Nesses quase 30 anos de liderança, certamente o senhor já passou por situações de plena realização e outras situações ruins, desagradáveis. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós a lembrança de uma situação positiva que o senhor viveu, aquela que lhe deixou extremamente feliz, que o senhor considera um grande momento, de repente, da sua liderança, e uma situação negativa, algo que tenha ficado marcado para o senhor, que tenha frustrado o senhor de alguma forma, algo que o senhor realmente se sinta triste quando lembra. Bom, o que eu posso citar de positivo foi da recuperação da Cravil. Dentro do cooperativismo, eu acho que nós tivemos um ponto positivo em 93, quando nós conseguimos reerguer a Cravil e trazer ela para o estágio que ela está, né? Isso não foi o trabalho de uma pessoa, foi de mais pessoas e de muitas pessoas que tiveram que se abraçar, né, para isso acontecer. Então, isso é positivo para mim. E uma lembrança negativa? Bom, a negativa, eu diria que são inúmeras coisas que acontecem na trajetória do trabalho da gente, da vida da gente, né, que nem sempre são positivas, mas eu nunca consegui, assim, vamos dizer, identificar uma coisa tão negativa que me frustrasse a ponto de não querer mais nada, né? Eu sempre procurei passar por cima das coisas negativas e buscar novamente as coisas positivas para a gente ter o equilíbrio, né, na condução de processos, na condução da cooperativa, da família, enfim. E por falar em ponto positivo e negativo, já quase caminhando aí para o nosso pinga-fogo, eu gostaria que o senhor destacasse uma qualidade que entende que possui e também um defeito. A qualidade, eu diria que eu nunca deixei de trabalhar, né? E tenho sido bastante persistente nas coisas que a gente tem como meta pela frente, né? Seguir e persistir naquilo. E de defeito é que talvez muitas vezes eu não seja suficientemente determinado com algumas coisas, né? Quando precisa de determinação e de decisão rápida. Antes de irmos para o nosso pinga-fogo, eu gostaria só de saber como o senhor avalia o governo do nosso prefeito aqui de Rio do Sul, José Tomé. Eu acho que o Tomé, como os outros prefeitos, Rio do Sul, com raras exceções, eu acho que tem sempre tido um prefeito de forma positiva, né? Porque nós temos conseguido ver, desde do prefeito Nodi Pelizete, uma evolução da cidade de Rio do Sul. E eu acredito que o Tomé está fazendo dentro da capacidade que ele possui e das condições que possui, ele está fazendo o trabalho dele, né? Então, também não se pode esperar tudo de um prefeito, porque também depende de verbos, etc. Mas acredito que está feito um bom trabalho. Nós vamos agora então para o nosso pinga-fogo, que tem uma dinâmica muito simples. Eu vou citar uma palavra, pode ser alguma circunstância, pode ser o nome de uma pessoa, e o senhor responde também com uma palavra ou com uma resposta curta, o mais breve possível. Combinado? Vamos lá.
Política. Defino é importante. A política é importante porque é uma forma de mover, né, todo um sistema social e econômico de um país. Cooperativismo. Cooperativismo é a terceira via, né, entre o social e o econômico, né, porque une os dois. Jair Bolsonaro. Acho muito radical. Luiz Inácio Lula da Silva. Acho muito radical. STF. STF eu acho que está cumprindo o papel dele, né? E como já disse anteriormente, eu não questiono justiça. A decisão do juiz, para mim, vale. Rogério Mendonça, o Peninha. Acho que o Peninha, ele já tem feito um grande trabalho para a região, mas ultimamente tem esquecido o principal, que ele conhece, por ser engenheiro agrônomo, que é a agricultura. Gerry Dualdo, Gerry Comper. Conheço muito pouco, Gerry, né? Mas imagino que esteja fazendo um trabalho dentro das condições dele. Milton Obos. O Milton, ele é um deputado tradicional já, né? Eu diria, depois de prefeito de Rio do Sul. E o Milton tem feito o trabalho que também é muito necessário, de proteger bastante o empresariado, né, catarinense. Ele tem feito isso a nível aqui já e agora a nível de Estado. Acho que é importante esse trabalho que ele vem fazendo. O desenvolvimento agropecuário se faz com tecnologia e trabalho. Como estaria Santa Catarina sem a Cravil? Eu não diria Santa Catarina, mas o Vale do Itajaí, com certeza, estaria muito mais atrasado do que está. Cite um político que o senhor admira. Não precisa ser um político atual, pode ser um político do passado, um político que o senhor admira. Já falecido Antônio Carlos Wanderers. E um político que o senhor não gosta. Da mesma forma, pode ser também do passado. Bom, o político que não gosto é político que não é sincero, mas não tenho nenhum nome específico. E para a gente encerrar, defina a Cravil em uma única palavra. Cravil é uma sociedade de pessoas. Dessa forma, nós encerramos a entrevista com o presidente da Cravil, Sr. Harry Douro. Sr. Harry, quero agradecer a presença do senhor. Quero dizer que para mim é um prazer poder entrevistá-lo. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade e aproveitando para fazê-la, então, na estreia dessa nossa segunda temporada do programa Um Contra Um. Prazer, volte mais vezes. A satisfação foi toda minha, agradeço a oportunidade e deixo o meu abraço à TV Vale, a Vale Europeu, e também aos ouvintes ou os telespectadores que nos ouviram nesse momento aqui. Obrigado a todos. A você, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos em breve com mais um programa Um Contra Um nesta segunda temporada.